Há 3 meses eu, Kristen Kim, com apenas 24 anos, dediquei cada minuto livre para organizar a festa de 15 anos da minha irmã. Reservei um restaurante charmoso em Columbia, Missouri. Criei um álbum repleto de fotos da nossa infância e gastei centenas de dólares das minhas economias para que tudo ficasse impecável. Imaginava o brilho nos olhos dela, a gratidão estampada no rosto, mas, quando a noite chegou, a mesa permaneceu vazia. Nenhum sinal da minha irmã, dos meus pais, nenhuma justificativa. Meu celular vibrou com uma única mensagem de voz do meu pai: estamos em Paris. Só queríamos mantê-la ocupada. Sua risada cortou meu peito como uma lâmina gelada. Eles tinham arquitetado tudo, me deixando organizar uma festa que ninguém compareceria. Uma dor surda apertou meu peito, não eram lágrimas, era algo mais pesado, a traição. Fiquei ali sozinha, com o peso de 3 meses de trabalho desabando sobre mim. Achavam que eu engoliria tudo em silêncio, como sempre. Não discuti, não gritei. Esperei. Uma semana depois, meu telefone explodiu com 36 chamadas perdidas em 1 hora. O desespero nas vozes deles, implorando para que eu atendesse. Mandei uma única resposta: estou muito ocupada. Eles não faziam ideia do que eu tinha feito. Se você já foi menosprezado por quem mais ama, deixe seu like, se inscreva e comente. Você teria atendido aquelas chamadas ou teria seguido meu exemplo e simplesmente se afastado? Tudo começou em um cubículo apertado, onde eu malabarava planilhas e planos de festa. Passava 8 horas por dia enterrada em números em uma empresa local, e as noites mergulhada em contas para sustentar a família. Enviava dinheiro para as mensalidades da minha irmã e as despesas de casa, sobrevivendo com o que sobrava. Meu sonho de ser fotógrafa, capturando a luz das cidades ou a tranquilidade dos campos, estava enterrado sob pilhas de documentos fiscais. Dizia a mim mesma que era temporário, que a família vinha em primeiro lugar. 3 meses atrás, assumi a missão de organizar o aniversário de 15 anos da Addison. Ela vinha soltar indiretas sobre querer algo grandioso, inesquecível. Queria que ela se sentisse especial, que me visse como a irmã que tornava tudo possível. Reservei uma sala privada em um restaurante aconchegante no centro, com luzes piscantes e vista para o rio. Passei horas desenhando convites, escolhendo um cardápio com seus lanches e cupcakes favoritos, e até contratei uma banda local para tocar ao vivo. Cada detalhe importava, desde os guardanapos dobrados em forma de estrelas até o presente que preparei com tanto carinho. O verdadeiro esforço foi o álbum de fotos. Fiquei até tarde da noite colando lembranças, nós duas rindo no quintal, construindo bonecos de neve, brigando pelo último biscoito. Queria que ela revivesse aqueles momentos, que sentisse todo o meu cuidado. Custou $50 das minhas economias, além de noites que poderiam ter sido dedicadas ao meu próprio futuro. Meus pais não paravam de me pressionar. Você é tão boa nisso, dizia minha mãe com um tom que não admitia hesitação. Meu pai mandava mensagens diárias cobrando atualizações, lembrando que a Addison merecia o melhor. As expectativas deles pesavam sobre mim, como se eu devesse meu tempo, meu dinheiro, minha vida. Não questionava. Era a irmã mais velha, a que mantinha tudo em ordem. Entre uma reunião e outra, ligava para o gerente do restaurante, ajustando detalhes da decoração. Seja rápida, meu chefe ordenava, e eu corria, equilibrando o trabalho com as exigências da família. Pensava na minha câmera antiga, guardada há anos em uma gaveta. Nas aulas de fotografia, nas críticas de portfólio, na possibilidade de me mudar para uma cidade como Portland. Pareciam sonhos de outra pessoa. Afastei aqueles pensamentos, concentrando-me no grande dia de Addison. Em casa, minha mãe ficava ao meu lado, sugerindo mudanças. Addison adora rosa, não roxo, dizia, folheando meus planos. Meu pai acrescentava: não economize na comida, ela está contando com você. Anuía, ajustava o orçamento, esticando cada centavo. Gastei $200 em decorações personalizadas, mais 100 no adiantamento da banda. Minhas economias minguavam, mas me convencia de que valeria a pena. Addison entraria naquele restaurante, veria todo o meu empenho e, quem sabe, finalmente diria obrigada. Mandava mensagens para ela pedindo opiniões. Suas respostas eram curtas: legal. Ou, o que você achar melhor. Imaginei que estivesse ocupada com os amigos, a escola, a própria vida. Continuei colando fotos, confirmando fornecedores. Visualizava seu sorriso, o abraço apertado no final da noite. Não é assim que irmãs agem? Você está presente, se doa, faz acontecer. No final, estava exausta, mas cheia de esperança. O restaurante estava reservado, o álbum pronto, a banda ensaiada. Enviei para meus pais o plano final, esperando um elogio. Parece bom, foi a resposta do meu pai. Minha mãe nem sequer respondeu.
Ignorei, achando que estavam distraídos. Não tinha ideia do que tramavam às minhas costas, de como transformariam meu esforço em nada. Só pensava no rosto de Addison ao ver a festa, aquela que eu havia colocado minha alma. Às 6 da tarde, o restaurante estava perfeito, mas as cadeiras continuavam vazias. Fiquei ali no salão privado, o celular apertado na mão, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer coisa. A banda que contratei afinava os instrumentos, pronta para um público que não chegava. Chequei minhas mensagens novamente. Nada de Addison, nada dos meus pais. Meu estômago embrulhou, mas me forcei a acreditar que estavam atrasados, presos no trânsito, ou buscando algum convidado de última hora. Às 6h15 mandei uma mensagem para Addison. Cadê vocês? A festa já começou. Nenhuma resposta. Tentei minha mãe, depois meu pai. Silêncio. Um garçom, com um sorriso educado, se aproximou. Está tudo bem? Precisa de mais tempo? Assenti, forçando um sorriso, e disse que falaria com a família. Minhas mãos tremiam enquanto descava o número de Addison. Caixa postal. Tentei minha mãe. Mesmo resultado. Finalmente liguei para meu pai. Após 3 toques, ele atendeu, a voz distante, quase divertida. Oi, Kristen, disse, como se fosse uma ligação qualquer. Ouvi vozes ao fundo, um anúncio abafado em francês. Onde vocês estão? Perguntei, a voz tensa. Uma pausa seguida de uma risada. Ah, estamos em Paris. Não falamos. Só queríamos te manter ocupada. Sua risada me atingiu como um tapa, seca e cruel. Fiquei paralisada, o telefone colado à orelha enquanto ele falava sobre a viagem, sobre como Addison merecia uma celebração de verdade. A voz da minha mãe ecoou ao fundo, rindo de algum café que tinham descoberto. Não consegui reagir. A ligação terminou. Fiquei ali sozinha. A banda começava a guardar os instrumentos, o garçom evitava meu olhar. Uma sensação de vazio tomou conta de mim, como se tudo em que eu havia acreditado tivesse sido arrancado. Não era apenas a ausência deles. Era mentira, a forma como me manipularam, sabendo que eu faria tudo sem pestanejar. Afundei em uma cadeira, olhando para a tela do celular, ainda sem nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, apenas aquela risada ecoando na minha cabeça. Pensei nos anos em que coloquei eles em primeiro lugar, sempre sendo a confiável, a que resolvia tudo. Mas pela primeira vez questionei qual era realmente o meu papel. Seria apenas a irmã que fazia as coisas acontecerem? A filha que bancava as contas? Foldei as páginas com cuidado, como se estivessem carregadas de algo mais do que apenas fotos. Cada imagem era um pedaço de mim que eu havia oferecido sem pensar 2 vezes. Os sorrisos forçados em aniversários que organizei sozinha, as férias em família que planejei enquanto eles mal levantavam um dedo, os recados que deixei na geladeira para não esquecerem de compromissos que eu havia marcado. Meus dedos tremiam ao passar pelas páginas, não de tristeza, mas de uma clareza cortante. Aquele álbum não era um presente para Addison. Era um espelho do que eu havia permitido que fosse feito de mim. Fechei-o com um estalo seco. Não o joguei fora, ainda não. Em vez disso, peguei uma caneta e escrevi no verso da capa com letras firmes, para quando você se lembrar do que realmente importa. Não era um adeus. Era um ponto final em uma frase que nunca deveria ter sido escrita só por mim. Guardei o álbum na gaveta da mesa de cabeceira, sabendo que não o levaria para Portland. Não como bagagem emocional, não como lastro. Se um dia Addison o merecesse, ela o encontraria. Se não, bem, algumas coisas não são feitas para serem guardadas. Me levantei e fui até o armário, onde uma caixa de papelão já estava aberta no chão. Comecei a separar o que levaria: roupas básicas, o caderno de anotações que usava para rascunhar ideias de fotos. Sim, eu ainda tinha o carregador da câmera, um casaco resistente à chuva. Portland não era Collia, e eu não seria mais a mesma pessoa que tremia sob tempestades alheias. Ao tirar uma blusa do cabide, meu dedo roçou em um bilhete preso com um imã na porta do armário. Era da minha mãe, escrito à mão em seu letra inclinada. Kristen, não se esqueça de comprar o vinho para o jantar de sábado. O tinto que seu pai gosta. Sábado. O jantar que eles fariam com os amigos enquanto eu estaria a milhares de quilômetros de distância, finalmente respirando o ar que não cheirava a obrigação. Rasguei o bilhete em pedaços minúsculos e os deixei cair no lixo. Não com raiva, mas com uma calma que assustava até a mim. Era como se, ao destruir aquele papel, eu estivesse queimando a última ponta de um fio que me mantinha amarrada a um script que nunca me serviu. Voltei para a mesa e abri meu laptop novamente. Desta vez procurei por grupos de fotógrafos em Portland, fóruns onde pudesse me conectar antes mesmo de chegar.
Encontrei um coletivo que se reunia aos domingos em um parque às margens do rio, justamente o tipo de lugar que sempre sonhei em capturar. Luz dourada filtrando pelas árvores, rostos desconhecidos contando histórias sem palavras. Anotei o endereço e a hora. Seria meu primeiro compromisso na nova cidade. O primeiro de muitos que seriam meus. O celular vibrou. Era Tara novamente, desta vez com um link. Apartamento no bairro Pero. Pequeno, mas tem uma varanda com vista para a ponte. E bônus, o dono é fotógrafo. Diz que aluga com desconto para alunos da escola de arte. Cliquei no link e ali estava. Um espaço com paredes brancas, uma janela grande e um canto que seria perfeito para montar um mini estúdio. A varanda, como ela disse, mostrava um pedaço da Steel Bridge iluminada à noite. Era caro? Sim. Valeria cada centavo? Sem dúvida. Enviei uma mensagem para o contato no anúncio, apresentando-me brevemente. Sou Kristen, fotógrafa e futura aluna do curso de Street Photography. Adoraria marcar uma visita virtual. A resposta veio em minutos. Amanhã, 19 horas, pelo Zoom. Traga seu portfólio, é mesmo que seja antigo. Sorri. Portfólio. Aquilo soava como uma identidade que eu havia enterrado sob planilhas e favores não retribuídos. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. O cheiro do café já havia esfriado, mas o sabor da liberdade era quente, quase queimando. Pela primeira vez em anos, não havia uma lista de afazeres para os outros pendurada sobre minha cabeça. Havia apenas minhas escolhas, meus passos, minha câmera esperando para ser enchida de histórias que desta vez, eu seria a protagonista. Quando abri os olhos, o sol já estava mais alto, pintando o apartamento com uma luz que eu nunca havia notado antes. Talvez porque até então eu sempre estivesse olhando para baixo, para as contas, para os pés dos outros, para o chão que me prendia ao lugar. Agora pela janela via o céu. E pela primeira vez não como um teto, mas como um convite. Deslizei as costas pela parede até sentar no chão, os joelhos puxados contra o peito. Não eram lágrimas que vinham, era alívio tão denso que doía. O apartamento antes um peso, agora respirava igual a mim. As paredes não ecoavam mais as vozes deles, nem o som de conta sendo jogada sobre a mesa, nem os suspiros de Addison quando eu dizia não a algum capricho. Pela primeira vez em anos, o silêncio era meu. Levantei-me devagar, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento, mas ele se manteve firme. Como eu. Caminhei até a janela e abri as cortinas de uma vez, deixando o sol de tarde invadir o espaço. A luz revelou poeira dançando no ar. Restos de uma vida que se desmanchava para dar lugar a outra. Peguei o bilhete de avião sobre a mesa, passei os dedos pelo papel como se fosse um talismã. Portland. Uma palavra que até poucos dias atrás era apenas um ponto no mapa. Agora era uma promessa. O telefone vibrou novamente, mas dessa vez era o Ellen. Atendi antes do primeiro toque terminar. Kristen, meu amor, como você está? Sua voz era mel e terra seca ao mesmo tempo, aconchego e verdade. Estou bem, respondi, e pela primeira vez não era uma mentira polida. Melhor do que em anos. Ela riu baixo, como se soubesse exatamente o que aquelas palavras custaram. Bom, porque aqui tem uma cama feita, uma chaleira quente e uma cidade inteira esperando por você. Fechei os olhos. Não era só uma mudança de endereço. Era uma reinvenção. Eu preciso te contar uma coisa, falei, e então lhe contei tudo. O álbum, a acusação, os policiais, o olhar de Addison quando percebeu que desta vez eu não recuaria. A Ellen ouviu em silêncio. Apenas um ocasional de aprovação. Eles não sabem o que perderam, ela disse quando terminei. Mas você sabe o que ganhou. Sim, eu sabia. Voltei para a mala aberta no chão. Dentro dela, não havia apenas roupas e um caderno de anotações. Havia espaço. Espaço para erros, para noites em claro editando fotos, para cafés compartilhados com estranhos que se tornariam amigos. Peguei a câmera, ajustei o foco no nada só para ouvir o clique familiar. Era o som da minha nova linguagem. 3 semanas. Era pouco tempo para arrumar uma vida, mas suficiente para desarrumar a antiga. Doei os últimos móveis, deixei as chaves na mesa da entrada do prédio. Escrevi um bilhete para a vizinha agradecendo pelos anos de empréstimos de açúcar e desculpas pelo barulho das 3 horas da manhã quando eu editava fotos. Não havia amargura. Só gratidão por ter sobrevivido àquilo. No aeroporto, com a mochila nas costas e a câmera pendurada no pescoço, olhei uma última vez para o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum desculpa ou volte. Sorri. Eles realmente achavam que eu precisava deles mais do que eles precisavam de mim. O avião decolou e com ele, algo dentro de mim também se soltou. Lá embaixo, a cidade encolhia,
As ruas onde eu tinha caminhado como uma sombra se tornavam linhas sem importância. No bolso, o cartão com o endereço de Anwellen queimava levemente, não como uma obrigação, mas como um farol. Quando aterrissamos, o ar cheirava a chuva e café torrado. Portland me recebeu com céu cinza e um vento que parecia sussurrar, finalmente. Anwellen estava no saguão, com um casaco verde musgo e um sorriso que dizia: eu sabia que você conseguiria. Não houve lágrimas nem abraços longos. Só um aperto de mão firme e um: vamos, sua cama está esperando. E amanhã, a cidade. Caminhamos até o carro, e eu respirei fundo. Não era o ar de Portland que enchia meus pulmões. Era o futuro. E pela primeira vez ele cheirava a possibilidade. Sentei-me, o coração firme como pedra. Suas acusações, sua raiva não me tocavam mais. Eu havia construído algo mais forte do que eles, uma determinação que nem o peso de anos de culpa poderia abalar. Portland me esperava, e eu estava pronta para encontrá-la nos meus próprios termos. Tentaram me amarrar com correntes de obrigação, mas eu as havia cortado uma a uma. Não era mais a filha que consertava tudo, que engolia o orgulho para manter as aparências. Agora eu era só Kristen. E pela primeira vez isso bastava. 3 dias depois, entrei na casa dos meus pais com uma carta na mão. Não era para eles, não diretamente. Passei a manhã redigindo um e-mail para a família toda, tios, tias, primos, desnudando a verdade sobre a festa. Como mamãe, papai e Addison haviam me deixado sozinha com os preparativos enquanto voavam para Paris sem uma palavra. A carta que segurei era só uma cópia impressa, deixada sobre a mesa da sala de jantar como um ponto final. Não esperei reações. Saí, entrei no carro e voltei para o meu apartamento, pronta para terminar de arrumar as malas rumo a Portland. Antes de ir, enviei uma mensagem em grupo para os amigos de Addison, aquele círculo fechado que ela tanto exibia. O texto era curto, seco. A festa de 16 anos da Addison foi uma mentira. Eu planejei tudo, gastei minhas economias, e eles me deixaram esperando enquanto curtiam Paris. Anexei uma foto das mesas vazias, da banda desmontando as decorações intocadas. Não precisei dizer mais nada. A verdade gritava sozinha. Quando cheguei ao apartamento, meu celular explodiu em notificações. Silenciei tudo. Não estava ali para assistir ao desmoronamento. Minha parte estava feita. O mundo de Addison foi o primeiro a ruir. Suas amigas antes inquebrantáveis começaram a sussurrar. Em menos de 48 horas, seu nome virou lama na escola. As mesmas pessoas que a invejavam pela viagem a Paris agora a viam como a garota que trocou a irmã por um selfie na Torre Eiffel. Mensagens pararam de chegar. Suas redes sociais, antes cheias de hashtags e poses, ficaram mudas. Ela havia construído sua imagem em cima de Flat, mas a verdade a apagou sem piedade. Não soube disso por ela, claro. Primos e vizinhos me bombardearam com mensagens, chocados, preenchendo as lacunas da história. Não respondi. Meus pais enfrentaram sua própria tempestade. A família, unida e barulhenta, não engoliu a farsa. Tia Ellen, a mesma que já me oferecerá um quarto em Portland, ligou para minha mãe perguntando por que haviam mentido. Primos os desfollowaram nas redes. Grupos de família ferveram em reprovação. Vizinhos que antes trocavam sorrisos em churrascos agora os ignoravam no supermercado. O clube do livro da minha mãe arriscou da lista. Os amigos de golfe do meu pai pararam de marcar partidas. A fachada de família perfeita de pilares da comunidade desabou. Eles sempre se importaram com as aparências. Agora não tinham mais nenhuma. A reação veio rápida. Meu celular não parou de vibrar. Primeiro a minha mãe, depois o meu pai, então Addison. Chamadas sem fim. Caixa postal lotada. Cada mensagem mais furiosa que a anterior. Kristen, como você pôde nos humilhar assim? A voz da minha mãe oscila entre súplica e ódio. Você arruinou o nome da nossa família. Meu pai, gelado como sempre. Você é uma mentirosa e todo mundo vai ver. Addison, puro veneno. Ouvi os primeiros, depois parei. Suas palavras não me alcançavam mais. Apaguei o resto sem nem tocar no play. Meus dedos firmes deslizavam pela tela. Tentaram mensagens de texto em seguida, parágrafos longos me culpando, me chamando de ingrata, exigindo que eu consertasse a bagunça. Minha mãe falava de lealdade. Meu pai, de respeito. Addison, de como eu havia roubado seu momento. Li a primeira linha de cada uma e arquivei. Não devia respostas. Não devia nada. Passara anos limpando as sujeiras deles, pagando contas que não eram minhas, planejando vidas que não me pertenciam. Aquela bagunça era deles. Que enfrentassem sozinhos. Tara me mandou uma mensagem naquela tarde. Curta, direta. Soube o que você fez. Orgulhosa de você, garota.
Não era como antes, quando ela me empurrava para longe. Era só um aceno de alguém que entendia. Sorri, respondi um rápido valeu, e guardei o celular. Ela não precisava dizer mais nada. Seu papel na minha história já estava cumprido. E eu era grata por aquele momento de clareza que me dera semanas atrás. Continuei arrumando as malas, dobrando roupas, empacotando livros. Minha mala estava pronta junto à porta, a câmera guardada com cuidado dentro. Portland ficava a 2 semanas de distância, mas eu já a sentia. Ruas molhadas, cafés com cheiro de canela, a escola de arte onde aprenderia a enquadrar o mundo através da minha lente. O caos de Colômbia, as ligações, as mensagens, tudo virou ruído de fundo. Não estava com raiva. Não estava magoada. Estava livre. E essa liberdade era como respirar depois de anos debaixo d'água. Minha mãe tentou uma última cartada, aparecendo no meu apartamento naquela noite. Bateu leve, a voz abafada pela porta. Kristen, por favor, vamos conversar. Não abri. Fiquei do outro lado, em silêncio, a mão na fechadura. Esperou alguns minutos, depois foi embora. Não senti culpa. Não senti dúvida. Eu já havia dito tudo o que precisava, não com palavras, mas com atos. O e-mail, a mensagem, a carta. Era minha linha no chão. Sentei no sofá, o apartamento quase vazio agora. Só algumas caixas restantes. O silêncio não era pesado. Era tranquilo. Eu havia derrubado as mentiras que eles construíram, não por vingança, mas por verdade. Que enfrentassem as consequências. Eu enfrentaria o meu futuro. Portland não era só uma cidade. Era minha. Um lugar onde escrevia minha história, quadro a quadro, clique a clique. Não precisava do perdão deles, nem das desculpas, nem da raiva. Tinha a mim mesma. E isso, finalmente, era mais do que suficiente. No aeroporto, minha câmera pesava mais do que nunca. Não pelo equipamento, mas pelo que carregava. Meu futuro, minha escolha, meu recomeço. Embarquei no voo para Portland, a mala guardada no compartimento acima. O zumbido dos motores abafou o barulho das últimas semanas, e enquanto a terra se afastava, o peso de Colômbia se dissolveu junto. Não chequei o celular. Não procurei mensagens de mamãe, papai ou Addison. Eles ficaram para trás, e eu não olharia mais. Tia Ellen me esperava no desembarque de bagagens, o sorriso quente sob as luzes fluorescentes. Bem-vinda à casa, Kristen disse, me puxando para um abraço. Sua casa, um bangalô aconchegante perto da escola de arte, virou minha base temporária. Naquela primeira noite sentamos na varanda tomando chá, falando das esquisitices da cidade, do charme das chuvas, das galerias escondidas. Ela não perguntou sobre minha família. Não insistiu. Só me entregou uma chave reserva e disse, este é o seu espaço agora. O curso de fotografia começou na semana seguinte. Entrei na sala de aula com a câmera pendurada no ombro e senti uma faísca que não conhecia há anos. O professor, um homem magro com olho clínico para a luz, nos ensinou a enquadrar uma paisagem urbana. Anotei tudo, absorvi cada palavra, e me senti viva. Meus colegas eram um misto de idades, todos famintos por criar. Nos aproximamos em corridas por café e noites viradas criticando fotos, nossos trabalhos pregados nas paredes do estúdio como promessas. Passei os dias explorando Portland, câmera na mão. Fotografei a Burside Bridge ao entardecer, seu aço brilhando contra o céu. Capturei um músico de rua, a caixa do violão aberta para moedas, o sorriso largo. Cada clique era uma vitória, um passo em direção à vida que eu havia escolhido. A cidade se revelava diante de mim. Murais em paredes de tijolo, food trucks com cheiros que se misturavam no ar, o rio refletindo as luzes como um espelho quebrado. Tudo era novo. Tudo era meu. Os mercados fervilhavam sob a chuva fina, vapor subindo das barracas como se a própria cidade respirasse vida. Cores vibrantes explodiam em cada esquina, frutas empilhadas, tecidos estampados, flores que desafiavam o cinza do céu. Mas eu não estava apenas registrando aquarelas urbanas. Estava construindo uma nova existência, quadro por quadro, com as mãos firmes e o coração finalmente leve. Meu telefone permaneceu mudo na bolsa. Nenhuma mensagem de mãe, pai ou Addison desde que cruzara a fronteira do meu antigo mundo. E eu não senti falta. Suas vozes, cheias de reprovações, de como você pôde, de é assim que você nos paga, pertenciam a uma versão de mim que já não existia. Abri o e-mail uma única vez, vi o vazio da caixa de entrada e fechei com um sorriso. Minha atenção estava aqui, onde o ar cheirava a café torrado e liberdade. Onde eu era Kristen, sem sobrenomes emocionais, não a filha que consertava crises, não a irmã que abdicava dos sonhos para pagar contas alheias. Apenas eu inteira pela primeira vez. Hoje, olhando para trás, entendo a lição mais preciosa que Portland me deu.
Escolher a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Passei anos acreditando que amor era sinônimo de anulação, que cuidar dos outros significava apagar minhas próprias cores. Mas amor verdadeiro não se mede em sacrifícios silenciados. Ele se constrói com limites claros, com o não que protege, com a coragem de ocupar espaço. Cada foto que tirei foi um manifesto dessa verdade. Cada rua que percorre, uma prova de que existia um caminho onde minha voz não precisava ser um sussurro. Se você está ouvindo essa história até aqui, obrigada por caminhar comigo. Espero que algo nela ecoe em você, talvez como um espelho, talvez como um empurrão. Já teve que traçar uma linha entre o que esperavam de você e o que sua alma gritava para viver? Conte-me. Suas palavras têm peso, assim como as minhas tiveram. Elas nos lembram que não estamos sozinhos nessa busca por um lugar, ou uma versão de nós mesmos, que finalmente nos acolha por inteiro.